Olá, como estamos? Tudo bem? Aqui nessa madrugada, preparando aqui esse vídeo para ajudar na prova. Então vamos lá. Nosso tema, obviamente, será o condicional, ou tempo condicional, né? Então vamos começar explicando. Essa prova começa com uma interpretação de texto. Portanto, um texto posto e vocês vão estabelecer-se colocando verdadeiro ou falso. Essa frase é verdadeira ou falsa em relação a texto, não é em relação a minhas convicções ou minhas opiniões. Não é um texto de opinião. Combinado? Não confundir as coisas. Você leu isso no texto e isso está embaixo proposto, isso é verdadeiro ou é falso? Esse é o exercício. Tá. Exercício 2, nós vamos trabalhar já com o imperativo. Imperativo, nós vamos pegar a seguinte situação. Vamos imaginar: vou a los Estados Unidos e passo por mim. Desculpa desviar aqui o olhar, é que eu estou com a prova aqui na minha frente, então sou obrigado a cometer esse desatino, tá bom? Então vamos lá. Vou a los Estados Unidos e passo por México. Isso tá no presente de indicativo. Eu vou quando? Agora. E passo por México quando? Agora. Presente de indicativo. Bom, qual é o objetivo do exercício? Passar isso para o condicional, né? Então, aqui é: se fuera a los Estados Unidos, aqui está o condicional, aqui está o exercício. Eu passo por México? Não, passo uma coisa concreta, é presente indicativo. Eu passaria por México. Quando eu digo passaria, eu estou dizendo que existe uma condição que me impede de passar por México. Porque senão eu estaria usando o futuro, passarei. Passarei. Não tem nada que me impeça. Passaria a algumas condições. Qual é? No caso, se ir aos Estados Unidos, né? Se eu fosse aos Estados Unidos, passaria pelo México. Qual a condição que me impede de ir para o México? Antes de ter passado pelos Estados Unidos. Esse é o detalhe. Condicional, em algum momento da história, ele foi modo verbal, ou seja, um uso que se deu ao verbo. Há já muitas décadas, ele foi migrado, ele foi tirado do modo, que agora são 3 modos: modo indicativo, subjuntivo e imperativo, e ele foi jogado no tempo. Para quê? Para se diferenciar do futuro. Ah, mas como assim futuro? É porque o tempo é um tempo verbal, não é um tempo cronológico, não é um tempo de relógio, não é um tempo de calendário. É o tempo da ação. E ele é bem anárquico. O tempo na gramática, ele é bem interessante. Por exemplo, você pode falar do presente se referindo ao futuro. Olha que doideira. Jueves voy a Londres. Jueves voy a Londres. Ou seja, quinta-feira vou a Londres. Quinta-feira não é futuro, mas estou usando o presente. Tá vendo como que é na gramática isso? Mas deixemos isso de lado. Vamos ao tempo. Esse tempo é o condicional. Condicional que nós utilizamos, temos os verbos regulares e irregulares que estão ali postados na ficha de vocês no Moodle. Eu coloquei lá para vocês estudarem. Então eu vou repetir. O exercício 2, ele vai trabalhar a transposição do presente do indicativo para o tempo condicional. Eu passaria. Se eu digo eu comeria, eu estou dizendo que eu vou comer? Não necessariamente. Existe uma possibilidade, mas existe uma condição para isso acontecer. Então, cuidado com isso. Terceira. E nós vamos, no exercício, vamos falar sobre algum texto, sobre uma família, que vai ter algumas instruções. Essas instruções é levar o infinitivo para
para o condicional. Por exemplo, apagar as luzes da casa. Quando você viaja, você apaga as luzes da casa, não é isso? Então você faria o quê? Apagaria as luzes. Ou mais claro, apagar as luzes da casa. Essa é uma orientação. Então você vai responder transformando isso em condicional. Eu apagaria, e assim vai. Depois vamos pegar frases e nós vamos conjugar alguns verbos em condicional. Por exemplo, eu amar a minha esposa. Eu amaria. Tá vendo aqui? Eu já conjuguei. E assim por diante. Depois disso, você vai completar aqui lembrando algumas promessas que foram feitas por algumas pessoas. Você vai lembrar seguindo um modelo que eu coloquei aqui. Por exemplo, te invitarei a mi cumple. Te invitarei a meu aniversário, cumpleaños, né? Mi cumple. E aqui, me dijiste que me invitarias a tu cumple. Eu estou lembrando, né? Você lembra que você me... Te llamaré a las 10. Me dijiste que me llamarías a las 10. E assim por diante. Depois continuamos com exercícios de colocar entre parênteses e montar para chegar no exercício 7. Aí eu coloquei uma lista de verbos e essa lista de verbos vocês vão conjugá-los no condicional, claro, e fazendo sentido nas frases, terminando com um texto de opinião. Combinado? É isso. Fechou? Beijos.